Boa tarde, pessoal. Vamos fazer o nosso Diários da Quarentena aqui. Vocês sabem, o nosso passeio diário aqui no aterro, que já foi uma desobediência civil. Hoje em dia é só um passeio mesmo, não tem mais desobediência nenhuma. A gente começou a fazer esse passeio todos os dias, na época que o Witzel e o Crivella aqui no Rio proibiam a gente de sair de casa. Daí, para desobedecer a ordem dos caras, só por este motivo, a gente passou a fazer esse passeio todo dia. É lógico, agora não é mais desobediência civil. Agora é permitido passear aqui. Mas a gente vai fazendo o nosso passeio de qualquer forma, para bater o nosso papo, principalmente para eu sair de casa, porque se não fizer isso, eu não saio de casa. Bom, temos algumas novidades para falar para vocês. Uma delas é sobre o quadro de entrevistas. Vai voltar, tá, gente? A gente está agitando aí para retomar as entrevistas, mas a gente deve fazer num primeiro momento entrevistas à distância, entrevistas online. Eu relutei muito em fazer isso. Eu sempre achei que entrevista presencial é um negócio muito mais legal, dá um plus, uma coisa mais bacana. Mas a verdade é que no final das contas é tudo muito complicado. É tudo muito complicado de fazer. E eu ainda estou com problemas lá no condomínio para liberar a sala. Mudou de síndico do ano passado para esse ano. E o síndico novo é Pandeminium. É mais Pandeminium que o outro, né? Que o outro já era Pandeminium. Eu já vinha brigando com ele há um tempão. Mas o desse ano é pior ainda. Então, enfim, para não esperar mais tempo ainda, vamos fazer a coisa e vai ficar legal. Eu ainda estou marcando as entrevistas ainda. Assim que eu tiver os detalhes certinhos, eu vou avisar vocês. Mas a gente está tentando uma entrevista para este sábado, para começar a coisa. E é isso aí. Quanto ao canal, é isso daí. A gente ontem teve mais um encontro dos patrocinadores do canal, dos canais nossos. E legal. Batemos um papo bacana lá com o pessoal. Não teve nenhuma grande novidade dessa vez, porque basicamente o que a gente vinha já conversando já era o que a gente já tinha conversado antes, então não teve grandes diferenças nisso daí. Eu vou ter que fazer hoje rápido de novo, diários, porque não tem jeito, correria. E daqui a pouco eu vou ter que estar em casa para fazer a estreia com vocês, né? E a estreia justamente para falar um negócio que eu já falei ontem. Que vamos ver como é que tá o fim de tarde na praia aqui do Flamengo. Hoje tá vazio, tá ruim o tempo aqui, tá meio frio. Frio sem sol. Opa! Frio sem sol. Não posso culpar ninguém, não. Eu que tô fazendo uma manobra meio estranha aqui mesmo. Frio, sem sol e, enfim, ameaça de chuva. O sol ainda está meio estranho aqui, mas vamos lá. Vamos bater o nosso papo. Bom, a gente tem umas outras conversas para fazer sobre... eu anotei os assuntos dessa vez. Alguns assuntos que é só para tocar mesmo, porque na verdade eu já falei para vocês sobre isso, mas eu acho que é interessante acrescentar algumas coisas.
Por exemplo, a questão do impeachment do Trump. Tudo está caminhando para aquilo que eu havia falado mesmo. Vão ter alguns republicanos que vão votar a favor dos democratas, ou seja, vão votar contra o Trump, mas claramente não vai ser muita gente não. O julgamento começou ontem, eu fiz até um vídeo hoje cedo sobre isso, com o voto da preliminar de inconstitucionalidade, e essa preliminar eles afastaram, ou seja, aquela ideia de que ele não pode sofrer impeachment porque ele não é mais presidente. O nego já descartou isso. Só que aquele negócio, né, para julgar a preliminar, só precisa de maioria simples. E maioria simples os democratas têm. Eles têm 50 cadeiras lá no Senado, e mesmo que por hipótese desse 50-50, o voto de desempate é da vice-presidente, da Kamala Harris. Então, de qualquer forma, fatalmente isso passaria. Agora, quanto o impeachment em si, que vai ser julgado ainda, não vai ser, eles ainda vão fazer ainda o julgamento do impeachment, precisa de 2/3 para aprovar. E aí não consegue, eu já expliquei para vocês. Eu avisei que tinha uns republicanos que iam votar contra. Eu sinceramente achei que se o impeachment tivesse rolado logo depois da posse, tinha uma chance maior do Trump sofrer o impeachment, porque ainda estava muito na cabeça do pessoal, ainda teria muito republicano com aquele ataque na cabeça, e talvez nesse caso eles conseguissem os 17 votos que eles precisam para fazer o impeachment do cara. A questão é, como não foi naquela época, a coisa já esfriou, Biden já assumiu, já está fazendo merda, padrão. Então, no final das contas, não tem muito que... não tem aquela revolta, aquele clamor pela coisa. É lógico que a imprensa lá está forçando a barra pra caramba, lógico, até para aproveitar a onda anti-Trump, né? Eles só sabem viver disso, últimos anos só fizeram isso, jogaram a credibilidade deles no lixo por uma pauta política, mas enfim. Então, no final das contas, não vai dar em nada, vai ser isso mesmo. Esses mesmos 6 que votaram na preliminar, provavelmente vão ser os mesmos 6 e talvez nem todos os 6. Porque teve um cara lá que falou que votou na preliminar, mas ele mesmo acha que o impeachment em si não é o caso, eu não sei o que lá. Aquele negócio. Não vai dar em nada, o que a gente tinha previsto. Vai sim ter alguns votos republicanos contra o Trump, mas não vai sair disso. E isso significa então que ele provavelmente não vai ser condenado. Agora também já teve gente falando que, não, mas ele tem que ser responsabilizado na justiça comum agora. Entendeu? Que agora, já que ele não é mais presidente, ele tem que ser responsabilizado na justiça comum. Agora vai ficar essa dúvida, porque se aceitaram julgar ele para o impeachment, em tese, ele já foi julgado pela eventual incitação lá do negócio lá do Capitólio. Não faria sentido julgar o mesmo cara 2 vezes pelo mesmo assunto. Isso não faz sentido nenhum. Ó, tá batendo um ventinho aqui agora. Acho que vai vir chuva, hein? A chuvinha tá animando aqui. Deixa eu passar aqui por cima, que eu acho que é mais tranquilo de não vazar muito degrau aqui. E então é isso daí. Agora tem um outro assunto que eu falei agora, que é da autonomia do Banco Central, que eu mencionei mais cedo. Ih, rapaz, tá ruim aqui, ó.
troço aqui vai ser complicado. Eu vou cair nessa lama. Puta que pariu. Não, não caiu. Que bom. Não cair na lama. É sempre bom. O dia que a gente não cai na lama é sempre um dia positivo. E então, vocês já devem estar sabendo a essa altura, porque a votação está acontecendo neste momento no Congresso, mas tudo indica que vai passar a tal da autonomia do Banco Central. Na verdade, tirando aqueles partidos da oposição, PDT, PT, o resto do pessoal todo está alinhado com isso. Não sei se PSDB como é que vai ser, aliás, esse é o assunto em seguida. Se o PSDB vai votar a favor ou contra. Mas tudo indica que vai passar com tranquilidade, porque lembra, essa matéria não é matéria constitucional, é um projeto de lei complementar, olha só. Não é também um projeto de lei simples, tá? Tem diferença, vou explicar. Para você passar, é porque, assim, na hierarquia da rigidez de leis, a lei mais rígida é a Constituição. Você tem que ter 3/5 dos votos, acho que é 3/5, agora não lembro. Acho que é isso, 3/5 dos votos totais, absolutos, para passar uma emenda constitucional. A menos rígida é a lei ordinária, que você só precisa de maioria simples. O que é maioria simples? É a maioria dos deputados que estiverem na sessão. Então, em tese, se forem 3 deputados na sessão, 2 votarem a favor, passa a lei ordinária. É a maioria. Não, estou brincando. 3 não dá porque tem um requisito mínimo de fórum, de quórum. Tem que ter não sei quantos deputados para iniciar a sessão. Mas vocês entenderam a ideia. É a maioria daqueles que estão presentes ali na Câmara. Então é relativamente simples de passar uma lei ordinária. A lei complementar, ela é maioria absoluta. O que quer dizer isso? É maioria do total dos deputados da casa. Então, como tem 513, 514 deputados, agora eu não lembro, tem que ter 250, 260, alguma coisa assim, 260 deputados votando a favor, entendeu? Eu não sei qual é o quórum mínimo para eles fazerem, para eles votarem em lei, mas vamos supor que seja, sei lá, 50 deputados. Então, na maioria simples, basta ter 25 votos, mais 26, para ter maioria, e pronto, passou. A maioria dos que estão lá na sessão já serve. A maioria absoluta, que requer para a lei complementar, não, tem que ser a maioria dos votos dos deputados no total, senão não passa. Senão aquela lei complementar não é aprovada. Mesmo que a maioria lá, vamos supor que só vão votar 300 deputados. Não é 150 votos que você precisa de 260 do mesmo jeito. Eu estou arredondando a conta aí, tá? Divide 513 por 2, que é a maioria de todos os deputados. Para aprovar, você precisaria disso. Mas eu acho que a Câmara está cheia, está todo mundo lá. Então já combinaram de marcar, os partidos todos já combinaram. É lógico que os deputados da oposição estão fazendo aquelas obstruções malucas de ficar falando, arguindo coisas a qualquer momento, porque eles já sabem que vai passar. Então tudo que eles podem fazer é ficar chorando lá, para pelo menos sair na fita lá que eles reclamaram, que eles não gostaram da coisa, que estava ruim, não sei o que lá. No final das contas não vai fazer diferença nenhuma. A maioria está folgada a favor disso. Eu acho que isso é uma pauta que até muita gente da oposição do PSDB, por exemplo, vai topar. Porque é aquilo que eu falei no meu vídeo. O problema não é o cara querer uma política econômica um pouco diferente. Isso não é problema. O problema é o cara querer uma política econômica maluca, sem sentido. Que a gente nunca está longe disso no Brasil, né? Sempre está muito perto disso. O pessoal achar aquelas ideias mirabolantes.
Então, assim, no final das contas é uma coisa positiva, como eu falei para vocês. É lógico que melhor mesmo seria acabar com esse troço de Banco Central de uma vez, mas se não tem uma coisa, a outra já é razoável. Bom, na verdade a extinção do Banco Central vai acabar acontecendo de qualquer forma com o tempo, porque simplesmente as pessoas vão começar a parar de usar real e começar a usar Bitcoin mesmo. Então, no final das contas, o real vai acabar acabando por pura inutilidade, simplesmente porque ninguém está usando aquilo ali. Então é isso daí. Esse é o assunto BC. Aí o outro assunto que eu acho mais engraçado é justamente o assunto do PSDB. Eu não cheguei a falar ele de vídeo hoje, mas chega até engraçado. Não sei se vocês estão acompanhando como é que a oposição desmanchou, né? O nego desmanchou, deixou de existir. Impressionante. A oposição PSDB, eu digo, né? Não PT. Ou seja, o nego estava apostando muito naquela tese do impeachment, não sei o que lá, do Bolsonaro, que era patrocinada pelo Dória, claramente, mais do que tudo. No entanto, a coisa parece que mudou de rumo radicalmente. Eu chego a ficar curioso, porque vocês viram que o TSE julgou a cassação da chapa do Bolsonaro e do Mourão. Eu não achava que eles iam julgar, não. Eu achava que eles iam guardar essa carta na manga. Isso aí tem cheiro de arranjo, tá? Isso tem cheiro de arranjo. Porque tudo levava a crer que o STF... como eu falei pra vocês, eu não acreditava que eles iriam tirar o Bolsonaro na mão grande ali. Virar e tirar porque ia dar muito risco de golpe. Ou seja, eles iam ser acusados de golpe. E com isso... o Bolsonaro ia usar lá o cabo e o soldado e ia tirar os caras. Eles sabem que tem esse risco, que Bolsonaro tem uma parte das Forças Armadas, não tem toda ela, mas tem uma parte significativa. E se realmente eles fizessem um movimento totalmente ilógico, como cancelar a chapa, seria uma coisa absurda de fazer agora. Não tem sentido nenhum. Simplesmente, até não tinha provas também, os caras falaram, não tinha provas, mas esse negócio de não ter provas, vocês sabem, né? Isso é uma questão subjetiva para o Supremo, né? O Supremo encontra provas, né? Você acha que eles terminaram o inquérito da fake news lá e dos atos antidemocráticos? A polícia já virou para os caras e falou, não tem prova de nada não. Eles vão acabar com aquilo? Não vão, porra. Se eles acabarem com aquilo, o Oswaldo Eustáquio, que está proibido de falar, cara, nunca vi isso. Nunca entendi um jornalista ser proibido de falar, cara. É uma coisa assim absurda. Mas, eles não acabaram com o inquérito ainda. Se acabarem com o inquérito, não tem por que manter o cara preso. Como é que vai manter o cara com medida restritiva se o inquérito acabou? E aí ele não é acusado mais de nada. Então, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer aí, mas certamente eles... Cara, teve algum acordo aí. Tá difícil entender qual foi o acordo que rolou ali por trás, mas claramente teve uma mudança de posição do STF nessa história. Eu vou mudar, eu vou botar aqui tirar do pau de selfie, botar aqui no coisa, porque daí fica mais fácil de eu ir andando até lá embaixo. Rapidinho, galera. Desligando o pau de selfie. Beleza. Tá dando pra me ver aqui, tá, né? Então, só passar esse fio por aqui e vamos em frente. Então, como eu falei pra vocês, a gente tem algum acordo aí, cara. Aconteceu alguma coisa.
E eu acho que o que aconteceu foi justamente o STF perder a fé no Dória. O Dória meio que se queimou de alguma forma com o pessoal. Talvez por causa das pesquisas eleitorais, que deram ainda preferência pelo Bolsonaro, longe. Não sei o que foi. Mas o engraçado é que isso está realmente desmoronando o PSDB. Como eu falei para vocês, que o PSDB está numa cruzada para continuar vivo. Quando era ele contra o PT, ele tinha uma posição clara política, né? Continuar vivo assim, não é que eu não vou dizer que ele vai sumir, é lógico que ele vai continuar existindo, mas eu estou dizendo que a tendência é ele virar um partido pequeno, virar um PSL da vida, um DEM da vida. Hoje é um dos maiores partidos da Câmara, já foi o maior partido da Câmara, hoje ainda é um dos maiores. A tendência deles é virar um negócio mais menorzinho. Por quê? Porque eles perderam essa posição de relevância deles. E dá pra ver que até dentro do PSDB aí começaram a surgir as brigas, porque é isso que acontece. Quando tu começa a perder espaço, começa realmente a ficar coisa difícil, é lógico que o nego começa a brigar. O partido tinha uma liderança que era lá do Bruno sei lá das quantas, não conheço o cara. Um cara lá do Recife. Dória tentou tirar o cara na mão grande, porque Dória está culpando eles pela derrota do Maia. E aí gerou reação. O Aécio entrou em conflito com o Dória, falando que o Dória está querendo tomar o PSDB inteiro. A questão é que eu não sei se o PSDB tem outra alternativa, porque a alternativa do Dória é essa, é brigar para destruir Bolsonaro a qualquer custo, para ganhar de novo o papel de oposição do PT. Talvez o Aécio seja o cara esperto que está percebendo que o melhor para eles fazerem agora, dada a nova visão política, é, na verdade, eles tentarem ser o polo de esquerda. Eu falei isso num vídeo aí recente que eu comentei isso, que eu acho que não tem jeito. Eu acho que esse pessoal sempre vai ter uns malucos, tá? Isso aí não tem jeito. Sempre vai ter o pessoal que vota ali. Mas eu acho que para o grosso da população já ficou claro que o PT é uma coisa ruim, que a esquerda se queimou com o PT. Então, talvez seja uma alternativa muito boa para o PSDB não tentar antagonizar com o PT, tentar antagonizar com o Bolsonaro. Ou seja, mas a trajetória que o Dória estava fazendo era destruir Bolsonaro para antagonizar com o PT. Talvez a estratégia que o resto do PSDB prefira é outra. O Aécio falou explicitamente em retomar as bases na esquerda. E ainda deu uma sacaneada no Dória, falando que todo mundo lembra do Bolsodória. E é verdade, é o que está acontecendo, é o que todo mundo está percebendo, que o cara é um falso. Como é que pode esse troço? Ele não é que ele tenha feito um apoiozinho ao Bolsonaro quando ele se elegeu governador, não. Ele se apoiou totalmente. Ele deu um jeito de... Putz, deixa eu ver aqui, acabou de abrir o canal, de abrir o sinal. Ele se apoiou totalmente no cara para conseguir se eleger. Então agora ele se virar contra o cara é trairagem, cara. Trairagem o povo não gosta, não. É o mesmo caso do Moro. Por que o Moro se queimou? Porque saiu como um traíra. Então já está tendo briga no PSDB, vai rachar o PSDB. Não sei como é que eles vão fazer, não. Parece que tem o grupo do Aécio, que na verdade não é do Aécio, é do FHC, quer apostar no Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Leitinho Moça. Não para agora, eles mesmos falaram que preferem esperar um pouco, deixa Bolsonaro fazer os dois mandatos dele. Lá na frente a gente bota o Eduardo Leite. E essa é a ideia do FHC. Eu imagino que a Aécio não deve estar com muita moral lá não, né? Porque ele meio que ficou queimado também nessa história da briga lá do Joesley e coisa e tal. Por mais que
tem explicação para tudo. Ah, mas pô, foi sacanagem, não sei o que lá, mas no final das contas é aquele negócio, o cara tava ali pegando um dinheiro com os caras meio estranho, então realmente é um negócio complicado. Mas aparentemente aquilo que eu falei está acontecendo. O PSDB tentou destruir Bolsonaro para voltar ao lugar dele, com Dória, mas não conseguiu. Achou que estava melhor na fita do que estava realmente e se fudeu. Mas teve alguma coisa que aconteceu que a gente não sabe ainda, gente. Teve alguma coisa. Vou falar um negócio para vocês. Essa decisão do STF de julgar a matéria do TSE, teve algum acordo aí. Vamos ficar de olho para descobrir o que é. Pessoal, até a próxima, hein?